Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal Ibedino, convidando você para mais esta aula. Então, fica conosco até o final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida. Queremos desde já pedir que você não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e de compartilhar. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Então, vamos lá pessoal. Nós estamos aqui, pessoal, em mais essa aula, comentando sobre a lição dos juvenis, Igreja, o corpo de Cristo. Hoje, na lição de número 2, nós trataremos sobre o seguinte tema: o fundamento da igreja. O nosso texto bíblico ele se encontra em Atos, capítulo número 4, versículo de número 11, que diz assim, ó: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos, capítulo número 4, versículo de número 11. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículos de número 13 até o versículo de número 18. Não se esqueça de fazer essa leitura com a sua classe, tá? Porque a lição abordará bastante a respeito desse texto e é um dos textos chaves da Bíblia Sagrada quando falamos sobre a temática da Igreja do Senhor Jesus. A síntese eu quero ler brevemente, que diz assim: a igreja foi fundada por Jesus Cristo, portanto, ele é a rocha na qual ela está fundamentada. A subsistência da igreja neste mundo durante séculos se dá pela ação do Espírito Santo. Note que nós falamos sobre o fundamento da igreja, nós falamos sobre a palavra rocha e nós estamos falando sobre o Espírito Santo. São as três palavras-chave dessa lição, tá? Continuando, que mobiliza os crentes, concedendo-lhes poder para testemunhar e resistir às investidas satânicas. A esperança da volta de Cristo serve como a base da fé cristã. Outra palavra-chave, outro termo-chave é falar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Bom, pessoal, eu quero primeiro fazer uma observação a respeito da lição. Novamente, a nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. Porém, o detalhe é porque os subtópicos eles estão um pouco ausentes desta lição. Portanto, o primeiro tópico ele não terá subtópicos. Ele pega e vai direto. É exatamente esse o tópico que é bem mais extenso. Nele, o professor ele se atentar mais a alguns detalhes que estão nele, que de certo vão unir-se aos demais tópicos e a lição estará concluída. Não esqueça também de verificar os objetivos e focar nele sempre que você for comentar o tópico, tá? O tópico de número 2, ele está dividido em 2 subtópicos, tá? Ambos são muito curtos também. E o tópico de número 3, ele não tem subtópicos. Então perceba que uma operação maior, digamos assim, do professor vai ser nesse primeiro tópico, em abordar com detalhes. Ele é muito rico em referências, então edificará bastante nossos alunos. Então, vamos lá. O tópico de número 1, ele tem por tema Cristo fundou a igreja. Ó, Cristo fundou a igreja. Então, as palavras-chave estão aqui, exatamente, Cristo e fundação. Bom, esse tópico nos situamos dentro da leitura bíblica. Como eu lhe falei, é bom que você leia ele com a leitura na sua classe. Os versículos de número 13, digamos que até até o versículo de número 18, tá? Mas perceba que ele vai situar aqui o versículo de número 16, que é quando exatamente Pedro ele confessa. Quando você for ler, você vai perceber que Jesus ele pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou, né? E aí eles vão respondendo, e aí Jesus novamente pergunta: e para vocês? Quem eu sou para vocês? E o versículo 15 diz: e disse-lhes: e vós, quem dizes que eu sou? E aí no versículo 16, Pedro ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, é a partir desta afirmação de Pedro que irá nortear esse primeiro versículo. E também da resposta de Jesus após isso. Então, a resposta para Pedro vem no versículo de número 18, que Jesus ele diz exatamente assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, perceba que no versículo 16 Pedro responde, e no versículo 18 Jesus ele responde a Pedro. A afirmação de Pedro é afirmando de quem Jesus Cristo é. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a afirmação de Jesus ela
toma como base essa afirmação de Pedro, mas a gente vai analisar também, ainda nessa lição, onde está o erro que algumas pessoas fazem dessa referência, dessa abordagem. Perceba que quando Jesus ele fala sobre esta pedra, ele não está falando de Pedro, ele está sim se referindo a si mesmo. E aqui nós chegamos no versículo do nosso texto bíblico, que diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, capítulo 4, versículo de número 11. Essa pedra, em que é a pedra de esquina, é essa pedra em que Jesus diz que a igreja estaria edificada. Não é sobre Pedro, perceba isso. A igreja não está edificada sobre Pedro, mas está edificada sobre a rocha, a outra rocha que é Jesus. E é interessante que a nossa lição ela vai abordar aqui que Pedro, a palavra Pedro no grego quer dizer Petros, fragmento de pedra, ou pedra muito pequenininha, que é a pessoa de Pedro. Então, essa pedra ela não existe no contexto de uma construção. Mas aí quando Jesus ele fala Pedro, Petros, pedra pequena, aí ele novamente diz, mas sobre esta pedra, Petra, já não é mais a mesma ideia de Pedro, mas já é outra ideia de pedra. Ou seja, Pedro é um fragmento de pedra, algo pequeno, mas a igreja não está edificada sobre Pedro, mas está edificada sobre uma pedra, que esta pedra é Jesus. Essa é a pedra em que é citada no versículo de número 11 do capítulo 4 de Atos, ela foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi por cabeça de esquina. É interessante que a nossa lição ela vai descrever sobre essa pedra de esquina. E diga-se de passagem, o Salmo de número 118, verso 22, ele também fala sobre essa pedra de esquina. Uma pedra que veio a ser rejeitada, mas que foi usada, né, como algo fundamental. E deixa eu falar a você, tem um vídeo no YouTube do EBD Views sobre esta pedra de esquina. Eu compartilhei na minha rede social, se você puder ir lá no Facebook verificar lá, Leonardo Souza, você vai ver que está lá um exemplo de como que funciona essa pedra. A pedra de esquina era a primeira pedra de uma construção que ia ser lançada. Ela tinha que ter tamanhos iguais, ela tinha que ser muito forte, porque ela ficaria ali e todo o restante da construção se basearia nela. Todas as paredes viriam após ela. Então, essa pedra é Jesus, ele foi o primeiro a ser lançado e a igreja ela foi edificada através de Cristo. É por isso que ele diz, sobre esta pedra, ele, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja ela está edificada em Cristo. Ela foi construída a partir de Cristo. Ela foi lançada, ela foi crescendo, ela foi avançando a partir de Cristo. Perceba isso. Nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo construídos a partir dele. E nós temos que ser semelhantes a ele. Como Cristo foi. Em amor, em bondade, em benignidade, em misericórdia, em compaixão, etc. Tudo isso nós precisamos ter, porque nós estamos avançando, construindo a partir de Cristo, que foi a primeira pedra a ser lançada. Então, a igreja, ela está sendo conduzida, está sendo avançada por Cristo. Foi Cristo quem nos garantiu isso. E aí a gente vê o tanto de represálias que a igreja sofre hoje, né? Estruturais, represálias morais, éticas. E ninguém consegue parar a igreja. Eles nunca vão parar, porque é Cristo quem garante. Essa pedra ela era elementar, ela era fundamental para que a construção ela tivesse uma boa condução, um bom tamanho e uma firmeza também. Então Cristo nos garante isso. A pedra ela é Cristo. E note que o nosso comentarista aqui, já no final do tópico, ele diz assim: da mesma forma a pedra, a rocha, fundamento inabalável sobre o qual a igreja está firmada, é a divindade, o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ninguém mais pode lançar outro fundamento além deste já estabelecido, que é a rocha inabalável. A igreja há muito já teria sucumbido se não estivesse firmada nele. Nós vemos o quanto que na história a igreja sofreu. A igreja sofreu represálias, a igreja sofreu perseguições, a igreja ela sofreu com as heresias, a igreja ela sofreu com o Estado, né? A igreja tem sofrido o surgimento de ideologias para tentar parar, para tentar frear. A igreja tem sofrido com falsos crentes, com falsos profetas, mas ela nunca vai parar, vai fechar, porque ela está firmada em Cristo.
e é Cristo quem garante o crescimento dela. Então, a igreja, ela está firmada em Cristo. O tópico de número 2 tem por tema o nascimento da igreja. Aqui a gente toca num ponto que eu falei na semana passada e eu ressalto novamente, sobre o surgimento da igreja. Como eu te falei, já existe uma ideia de um povo escolhido por Cristo antes da fundação do mundo. Mas a igreja é estabelecida, ela é instituída, ela toma forma, digamos assim, a partir do Pentecoste. Havia uma promessa de Jesus, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então aqui é dita uma promessa aos discípulos de que eles precisariam ficar ali para receber o poder e para só então avançarem. Perceba que há um desejo de Jesus que essa igreja ela se estenda, quando ele manda os seus discípulos, já mencionei na aula passada, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, Jesus ele estabelece essa igreja também com essa finalidade de pregar o seu evangelho a toda criatura, em todo momento e a todo tempo, né? E é interessante nós falarmos isso, porque a igreja por si própria, sendo instituição, sendo pessoas, por mais boa vontade que nós possamos ter, nós não conseguiríamos isso. Por isso que nós carecemos do poder de Deus. Ora, foi o Espírito Santo que deu-nos autoridade, que deu-nos poder, que deu-nos virtude para irmos e pregar o Evangelho. Essa palavra poder, essa ideia de energia, de um poder de uma energia que gera movimento, foi o Espírito Santo que atuou operando em nós e gerando em nós poder para avançarmos e testemunharmos. E hoje nós, como pentecostais, nós como Igreja do Senhor Jesus Cristo, fazendo a citação de Robert Menzies em seu livro Pentecostes, essa história é a nossa história, nós passamos a olhar para esse rumo que a igreja tomou a partir de Atos. Nós entendemos que o mesmo Espírito que atuou lá em Atos, ele também atua na igreja moderna. E por isso nós temos avançado e nós temos ido em busca das almas cada vez mais. Nós conhecemos história de missionários que estiveram em diversos lugares, localidades difíceis, localidades muito conflituosas, mas que Deus deu vitória e igrejas são formadas ali. Por quê? Porque é o Espírito Santo que conduz a obra do Senhor. E o nosso comentário, ele faz esses comentários a partir dessa ideia de Atos 2, quando eles estavam ali reunidos, aproximadamente 120 pessoas, eram 120 pessoas, 120 discípulos, eles estavam reunidos no cenáculo, conforme os capítulos 1 e 2 de Atos, e eles ali oravam. O Espírito Santo veio sobre eles, batizando-os, e eles falaram em novas línguas e profetizaram. E a partir dali a igreja ela avança pelo poder de Deus. Não era a eloquência deles, não era o conhecimento deles, mas era o poder do Espírito Santo que estava operando e habitando na vida deles. Precisamos citar isso. Embora nós gostemos de estudar, nós somos amantes de escola dominical, nós não podemos fazer muita coisa de nós mesmos, mas o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos capacita, ele te capacita. Aliás, ele só nos escolheu para uma finalidade. Ninguém foi escolhido por Jesus para ficar no banco da igreja, simplesmente ficar aí. Não, ele te escolheu para te usar, para que você leve essa palavra aos demais. E o segundo subtópico do tópico 2, ele fala sobre uma nova aliança. Que esse Pentecoste, quando o Espírito ele veio ali no Pentecoste, ele inaugurou uma nova era, uma nova aliança do poder de Deus, da igreja do Senhor ali, formada para avançar e ir mundo afora. E que aliança é essa? E que missão é essa que nós temos como igreja? É proclamar o amor de Deus, é proclamar a palavra de Deus. Escute, o nosso comentarista nos deixou o versículo-chave da Bíblia Sagrada, que fala exatamente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse amor ele nos alcançou.
essa nova aliança de amor de Cristo por nós, de se entregar por nós, porque nós não somos merecedores, nós não somos merecedores de nada, tá? Mas Cristo, ele nos amou e se entregou por nós. Então, não se esqueça que você, como participante dessa nova aliança, você deve compartilhar isso aos demais e dizer que é um Deus que nos ama tanto, que entregou o seu Filho, possibilitando a nós sermos participantes da sua igreja. E essa missão, ela não é só nós como professores, não é só do pregador, do pastor, do irmão, do fulano, ela é de todos nós. Você, aluno que nos ouve, você, meu amigo que nos ouve, a missão é sua de compartilhar esse Jesus, esse amor às demais pessoas. É esse Cristo que entregou-se, que amou as pessoas, que amou o mundo, que se entregou por nós. As pessoas precisam conhecer esse amor. Você deve ser responsável por conduzir isso às demais pessoas. Como diz o nosso comentarista aqui, ele diz: a vinda do Espírito aos corações e mentes dos cristãos naquele dia de Pentecostes foi o sinal de Deus de que ele estava criando um novo povo em Cristo, conforme Gálatas 6,16, que incluía não apenas os judeus, mas igualmente os gentios. Então todos nós somos participantes, e assim como fomos alcançados de graça, não nos custou nada. Leve essa mensagem, esse evangelho a outras pessoas que também precisam ouvir isso. Pessoas próximas, familiares, primos, irmãos, colegas, etc. Leve a mensagem do evangelho. Chegamos ao tópico de número 3, que tem por tema a promessa da volta do Senhor Jesus. É lindo porque a igreja, ela sempre está envolta a promessas. A igreja, ela surgiu debaixo de uma promessa. Mas nós podemos citar mais de uma. A promessa que nós lemos de que Jesus falando sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, a promessa de que nós somos edificados em Cristo e de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, como eu já te citei, durante o decorrer da história, muitos fatores e muitas situações e ocasiões tentaram acabar com a igreja, mas não conseguiram, porque ela está fundamentada em Cristo e em sua promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A outra promessa que nós destacamos é exatamente a que o tópico fala, de que Jesus ele retornaria para nos levar. Nós destacamos o capítulo 14, versículos do 1 ao 3 de João. Se você puder ler essa referência na sua classe, leia, porque é um dos textos mais acalentadores da Bíblia Sagrada, em que Jesus ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus, ele partiu, ele estava ali, cronologicamente, o capítulo 14 de João é muito próximo à morte de Jesus. Então ele estava ali alguns dias de ser morto, e sabendo que ele iria ser morto, e alguém diz que os discípulos estavam entristecidos porque ele já havia predito e eles sabiam disso. Jesus, sabendo disso, ele deixa essa palavra de ânimo, de alívio para eles, que eles não ficassem com o coração perturbado, porque ele estava indo, mas voltaria para buscar a sua igreja. Em tempos difíceis, que é o que nós estamos vivendo, nós temos que estar sempre lembrando disso, né? Eu acho lindo porque no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, quando você vai ler, que é a referência em que fala sobre o arrebatamento da igreja, o último versículo deste capítulo 4, Paulo aí diz assim: consolai uns aos outros com essas palavras. Que palavras eram essas que Paulo estava mandando que as pessoas consolassem umas às outras? É interessante porque aquela carta ela era enviada para ser lida em público. Eles liam a carta, o emissário lia a carta em público de Paulo e as pessoas recebiam. Então a ideia é que eles lessem isso em público umas para as outras e propagassem a ideia de que Jesus ele voltaria e que isso traria consolo às pessoas. Gente, não há como a gente passar mais a mão, não há como imaginar que as coisas vão melhorar. Não tem como mais a gente pensar, né, em uma casa nova, em um carro novo, em concurso público, embora estejamos lutando por isso. Mas os tempos estão apontando para o retorno de Jesus. E diante disso, Jesus, quando se fosse aproximar do seu retorno, Jesus ele deixou diversos sinais, conforme estão no capítulo de número 24 de Mateus. Então, quando nós olhamos em nossa volta, esses sinais se cumprindo, é o tempo de nós nos despertarmos e entender que o tempo do retorno de Jesus Cristo está chegando, está findando. E nós, como igreja,
Não devemos ficar com medo disso. É uma expressão que eu ouvi de um amigo meu dizendo, de nome escatofobia, que são pessoas, são cristãos, que quando ouvem falar da vinda de Jesus, eles têm medo, eles ficam preocupados. Não é esse o sentimento que nós devemos ter, mas é aquilo que Paulo falou aos Tessalonicenses: consolar, um sentimento de consolo, de alívio, de calma, de saber que nosso tempo aqui está acabando e que Jesus está voltando para nos buscar, né? Então, eu quero encorajar você a renovar a sua esperança, a renovar a sua fé em Cristo Jesus, porque a natureza, o mundo está gemendo para o retorno do Senhor. Ele está voltando. E você, aluno que nos ouve, você, professor, que nos ouve nesse momento, aproveite esse momento para orar com os seus alunos, para orar com a sua turma, na sua aula, e pedir que Jesus ele renove as nossas forças. Porque os tempos são difíceis, nós estamos vivendo um tempo de muitos perderam, muitos parentes, o próprio canal ficou durante muito tempo parado, nós pela misericórdia do Senhor conseguimos retornar agora, diante de muita dificuldade, e quantas igrejas não estiveram fechadas, não passaram por dificuldades, por perda, quantos pastores não se foram, mas Cristo ele nos tem guardado, e o tempo de Jesus retornar está chegando, e isso não deve nos trazer medo, mas deve nos trazer fé, esperança e amor. E não se esqueça que o retorno de Jesus ele deve ser uma mensagem de esperança, de alegria para a sua igreja. Porque se nós não estivéssemos esperando Cristo voltar, o que cristianismo seria esse que nós vivemos? Nós vivemos um cristianismo, uma religião viva, porque Cristo ressuscitou e deixou-nos debaixo de uma promessa de que ele voltaria, né? Quando Jesus ele sobe lá em Atos, que ele vai, e aí alguém diz lá, por que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que recebido foi nos céus, em breve ele voltará. Então, nós estamos debaixo da promessa de que Cristo vai voltar para nos receber como igreja. Então, reflita nisso. Em meio a um tempo de crise, nós precisamos estar aliviados, porque Cristo está voltando e há de nos levar com ele. Bom, pessoal, essa foi a nossa lição de hoje. Eu quero desde agradecer você que ficou até o final conosco, tá? Estamos regularizando os vídeos e eu quero que você continue conosco. Não se esqueça de meditar na sua lição, de ler a palavra do Senhor e de orar. De orar pedindo ao Senhor sabedoria, de pedir ao Senhor entendimento, para que nós sejamos professores guiados e conduzidos por Ele. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos. Continue conosco. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar. E é isso, pessoal. EBD Núcleo, priorizando a palavra.